Horóscopo para o dia 3 de outubro de 2021. Áries ou Carneiro. Embora possa desejar se convencer de que possui bastante determinação para tratar de certos assuntos em seu domingo, haverá uma grande possibilidade de que não se sinta tão seguro assim. Contudo, é mais uma questão de prova de maturidade. Afinal, há situações em que sabemos que possuem certos riscos, mas que não há outra alternativa a não ser encarar de frente, em vez de fugir. É o poder dado pelo planeta regente de seu signo, Marte. E será essa confiança em seu guerreiro interior que te levará até o caminho certo, algo que não pode ser possível caso haja vacilação. Quando estamos focados sobre o que realmente desejamos, e colocamos energia nisso, sem duvidar da possibilidade, tudo se rearranja para que entre no caminho adequado para alcançar o objetivo, por mais que muitas vezes ele se mostre escuro, sendo para nós um guia. Touro. Preste bastante atenção neste domingo sobre como vai utilizar seu tempo livre, mesmo que seja aquele 1 minuto ou 2 para checar mensagens ou ver o que está a ocorrer no mundo. Se lembre que o que sentimos e o que pensamos é o que nos dá a impressão sobre a realidade, e se envolver demasiado com assuntos complicados poderá fazer com que passe a ver não apenas seu dia, mas sua vida dessa forma. Não é raro encontrarmos situações em que vemos ou ouvimos algo desagradável, que nos toca, e dizemos que estragou nosso dia, assim como também no contrário, quando vemos ou ouvimos o que nos alegra, às vezes até incomum, e dizemos que ganhamos o dia, fluindo o resto dele maravilhosamente. Dar mais atenção ao que é negativo poderá distorcer bastante sua percepção de mundo, impedindo de enxergar os caminhos pelos quais poderá desfrutar seu dia da melhor forma. Gêmeos. Haverá certa tendência a querer empurrar as coisas com a barriga, ou mesmo desejar fazer de qualquer jeito para se livrar do problema, tudo isso para ter mais tempo livre neste domingo. No entanto, uma coisa que sabemos é que, se demoramos bastante teremos de fazer correndo, e talvez venhamos a descobrir que, se tivéssemos feito com antecedência, havia outros facilitadores para a conclusão, algo que não está mais disponível. E sobre fazer de qualquer jeito, as chances de ter de colocar a mão para reparar ou refazer é maior, uma vez que não houve total comprometimento. Por esses efeitos, seria interessante fazer o mais rápido possível o que for necessário, mas realmente se certificando de que tudo está sendo feito de maneira correta. Quando nos dedicamos a fazer tudo direitinho, nos mínimos detalhes, e com antecedência, é mais garantido que terminemos em tempo hábil, além de evitar que a situação retorne para nós. Câncer ou Caranguejo. Independente se você possui ou não alguma ocupação, haverá certa tendência a se poupar mais, descansando. Mesmo que esteja ativo, é possível que venha à sua mente alguns de seus sonhos que você gostaria que se tornassem realidade, e fique em dúvida sobre dar atenção a eles ou a questões mais rotineiras. Por mais que normalmente prefiramos dar atenção ao que está em nosso dia a dia, seria interessante mudar um pouco a abordagem, dando mais ênfase ao extraordinário. O que é comum, certamente terá a atenção necessária no momento oportuno, e vai se dar bem com ela. No entanto, essas que não estão em nossa rotina, principalmente em capacidade de realização, precisam ser aproveitadas quando surgem, até para que possamos tomar alguma atitude prática, movendo as energias necessárias para que venha a acontecer.
Em muitas oportunidades, o que desejamos não acontece apenas porque nos interessamos vagamente, colocando pouca energia. Leão. Por mais que, neste domingo, venha a sentir necessidade de oferecer ajuda a alguém, caberá a você ter cautela e agir com inteligência. Se compadecer da dificuldade alheia é um ato nobre, e mais nobre ainda tentar remediar a situação. Porém, não adianta muita coisa sem observar a causa. Isso não significa que tratar o efeito não seja importante, mas sem levar em consideração a origem, ela vai se repetir novamente, se tornando numa ação infrutífera, e que uma vez dentro, pode ser difícil de sair dela. Virgem. Todos nós, em maior ou menor grau, temos aquelas falhas de estimação, em que insistimos em repetir, afetando diretamente nossos resultados. Às vezes pegam finanças, em outras a saúde, e há ainda os que são afetados em relacionamentos. Como sabemos, tudo o que atraímos é porque, de alguma forma, vibramos, e saber identificar a causa para mudar de postura poderá ser uma boa neste domingo. Será um dia em que o investimento e autoconhecimento será excelente. E quando falo em investimento, nem digo sobre fazer cursos, pois há vários materiais gratuitos na internet, onde, caso tomemos a iniciativa e deixamos de lado o papel de vítima, alterando em nós o que precisa ser mudado, de vez em quando, os resultados positivos chegam rapidamente. Independente de quanto tempo levar, as melhorias sempre chegam. Libra ou Balança. Por mais que seja tentador permanecer no mesmo lugar, há excelentes recompensas quando saímos de nossa zona de conforto. Esse será um dilema para seu domingo, onde poderá até sentir vontade de querer algo melhor, mas o receio de se lançar ao desconhecido, em busca do que deseja, poderá te deixar na mesma. No entanto, talvez esse medo seja mais fruto da ansiedade do que a realidade, em que bastaria começar a dar vários passos para frente para descobrir o que, de fato, existe. É claro que existem caminhos complicados, mas nem sempre. Às vezes, eles são mais simples do que imaginamos, mas por não sabermos o que há do outro lado do muro que separa nosso mundinho da imensidão, criamos vários monstros que não existem, mas basta termos contato com a realidade para nos tranquilizarmos. Escorpião. Embora possa sentir saudades de situações passadas que te eram bastante agradáveis, haverá a tendência de, neste domingo, saber desapegar, uma excelente característica de seu signo, e viver o agora, compreendendo que é o que temos e onde podemos fazer algo para melhorar nossa vida. Essa simples postura te dará altas chances de conseguir vitórias sensacionais, talvez consideradas por alguns até impossíveis, apenas pelo simples fato de acreditar na possibilidade. Com tal pensamento, fique atento à sua intuição, pois ela poderá facilitar bastante sua vida neste dia, fazendo brotar as melhores ideias sobre como e quando agir. Sagitário. A paz interior será algo que terá facilidade de sentir neste domingo. Porém, como não estamos tão acostumados, acreditamos que precisamos fazer de tudo para manter tal estado, uma vez que muitas vezes condicionamos nosso estado interno ao que acontece no externo. Contudo, a sugestão da tiragem é exatamente o contrário, ou seja, tentar se isolar, se possível, de tudo, curtindo seu estado de espírito. Se tiver tal possibilidade, e nem estou falando em se trancar num quarto ou ir para uma montanha em que apenas você consegue acessar,
mas simplesmente buscar o mínimo de interação possível, de acordo com sua realidade, poderá descobrir a verdade sobre a vivência e manutenção da paz interior, percebendo que apenas você se basta. Capricórnio. Maturidade poderá ser exigida em seu domingo. Isso porque poderão surgir indícios de situações em que precisa dar um pouco mais de atenção, talvez sendo até correção do que fez no passado, seja ele próximo ou distante. Apenas tome cuidado para não olhar a situação e começar a se culpar pelo ocorrido. Todos nós temos responsabilidade, e por isso, somos capazes de, agindo com ela, reverter a situação e deixar tudo correto. Por outro lado, a culpa paralisa, em que ficamos apenas a lamentar, sem qualquer resolução prática. Por mais que possa bater uma tristeza, levante logo a cabeça e faça o que precisa ser feito. Aquário. Tudo o que pensamos e sentimos é o que atraímos para nossa vida, se refletindo em situações, pessoas e coisas. Isso talvez você já saiba, e ter isso em mente será importante não apenas nesse domingo, mas para a vida. Ter essa consciência vai te possibilitar mudar de postura onde você acredita que não está tão legal. Porém, há apenas um alerta a ser feito. Quando as coisas não vão bem, às vezes desejamos mudar, mas para a pior versão de nós. Provavelmente você conhece ou já conheceu alguém que, por se ver prejudicado em alguma situação em que julgava fazer tudo certo, decidiu agir semelhante ou pior aos que realizaram o ato, compreendendo que assim é que vão se dar bem, mas os resultados não são tão bons assim. Acontece que, em muitas oportunidades, os efeitos do que vibramos não acontecem apenas na área de tal postura, mas em outra. Lembremos que, embora nossa vida tenha diversas áreas, somos um único ser, ou seja, o que a gente faz, por exemplo, com a mãe, pode se refletir no campo financeiro, e de vez em quando, leva até tempo para se manifestar claramente, ou melhor, para percebermos o karma da ação passada. De início, nossa versão piorada pode até passar a imagem de que traz vantagens, mas uma hora o resultado se revela, mostrando o contrário. Em outras palavras, faça de tudo para se tornar em sua melhor versão, e não apenas numa área isolada da vida, tendo conhecimento de que vai afetar sua vida num todo. Peixes. Uma das características marcantes de seu signo é se compadecer do sofrimento alheio e desejar ajudar, em algumas vezes, mesmo que o outro tenha feito um mal enorme. É como se sentisse que é obrigação sua acabar com o sofrimento do mundo, absorvendo as dores dele. Isso faz com que os que realmente precisam sejam ajudados, da mesma maneira que caia na desonestidade de alguns. Aliás, também há a questão de muitas vezes desejarem ajudar mais do que têm capacidade, e assim se tornam igualmente parte do problema. Sobre esse último, será necessário tomar cuidado neste domingo para não se sobrecarregar, embora possa achar uma boa. É claro que se esforçar para resolver dá maior satisfação, mas não deve esquecer de suas necessidades, pois precisa se manter. Compreenda que uma ajuda é uma ajuda, não importa o tamanho dela. Em diversas oportunidades, acreditamos que, se ajudamos pouco, não colaboramos para a solução. Porém, bastaria comparar o nada com alguma coisa, vendo o enorme abismo que os separam. Toda ajuda feita de coração é bem-vinda, não importando se é apenas ajudar um idoso a atravessar a rua ou doando milhões de dólares para uma comunidade necessitada.
que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.